Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê! Hoje eu quero compartilhar com vocês, na verdade hoje não vai ser um podcast longo, vai ser um podcast super curto, vai ser uma pílula assim, sabe, para uma coisa que aconteceu, duas coisas que aconteceram comigo recentemente e que me deram um clique assim muito absurdo, sabe, e vai que de algum modo bata em alguém, sabe, e alguém também desse clique em alguém, sabe. Recentemente eu comecei a fazer um novo curso, né, de tapeçaria contemporânea. Recentemente não, o online eu já venho fazendo há muito tempo e recentemente eu tive a prática para, inclusive, mostrar o meu projeto final para a professora. E aí, é óbvio que a parte teórica a gente vai, pelo menos a minha parte, eu com essa minha lua em virgem, sendo taurina, quero tudo muito bonitão, e estudo, e revejo, e pesquiso, e tudo mais, tava tudo muito redondo, né? E aí, quando chegou na prática, a primeira coisa que ela deu algumas aulas e depois a gente deu algumas coordenadas, né, do que ela queria, e aí a gente tinha que terminar um trabalho e mostrar para ela, né. E o primeiro era tal de uma franja lá, que parecia tão simples, gente, na teórica, tão simples, e na prática, olha, me bateu assim, tipo, eu não conseguia. E não bateu, eu não fiquei nervosa nem nada, mas você fala, meu Deus, será que é a idade? Será que é a idade? Porque como que pode uma coisa tão simples que ela fazia tão rápido? Eu tava com tanta dificuldade, eu falei, uma hora eu vou conseguir, e eu nem olhava pro lado. Nem olhava. E aí uma hora eu levantei, eu já tava lá já tinha pedido ajuda para as duas pessoas do meu lado, e aí uma hora uma pessoa que tava do meu lado assim, uma senhora já virou para ela e falou assim, me ajuda ela aqui que ela tá toda perdida. Ai, caceta, isso me pega de um jeito assim. E aí a professora veio e me explicou pela milésima vez, e aí eu peguei, sabe, peguei. Mas quando eu terminei as franjas, as pessoas já estavam no aparelho, já que teoricamente seria o mais difícil, sabe? Eu levantei, não tinha ninguém assim no saguãozinho, todo mundo já estava de pé com as máquinas e eu mas aquilo não me frustrou. Eu falei, é o meu tempo, eu não vou me cobrar por isso, sabe? Ultimamente eu tô nesse lugar de conversar comigo e me falar, Cris, olha, tá tudo bem. Você não precisa estar numa corrida, você não é melhor que ninguém, você não é pior que ninguém. Você só tá querendo fazer tapeçaria contemporânea, lindona. Vai com calma, uma hora você vai. Você não precisa trabalhar com isso, né? Não é o seu ganha-pão, não é a sua profissão. E mais antigamente eu teria ficado muito frustrada, sabe? Muito mesmo, assim. E dessa vez não, assim, faz uns 2, 3 anos que eu venho desse lugar, sabe, de me pegar e falar, meu, tá tudo bem, mesmo que se não rolar essa tal dessa franja, tá tudo bem, leva mais tempo, vai com mais calma, sabe, e é muito bom a gente se pegar assim na mão e ter esse momento com a gente, sabe, e aí eu levantei, juro pra vocês, a parte da máquina foi muito simples pra mim, tipo, ela me ensinou uma vez só. E aí tem que passar a linha dentro da máquina, aí tem que pegar um outro. E pra mim foi muito tranquilo e eu fui tranquila fazer o negócio, né? E aí no final, que eu acabei terminando junto com a maioria, depois a gente até ficou conversando e tal, a minha professora me chamou de canto e me falou assim, você deu uma observada nas obras? Aí eu falei, não, desconversei nem tinha né? Nem a gente, tinha uma outra pessoa vendendo as coisas lá, a linha, e eu tava super interessada para comprar já, e eu nem prestei atenção. Quando eu cheguei em casa, eu publiquei o que eu tinha feito, super feliz, tipo, criança mesmo, feliz que eu tinha conseguido, tal. E aí eu falei, eu não lembro, gente, o que eu escrevi, na verdade, mas eu só sei que, de novo, a minha professora me chamou e falou assim, você olhou as obras? Aí eu falei, vi, todas tão bonitas, tal. Daí ela falou, lembrei o que eu escrevi. Eu falei que era questão de tempo, né, pra aprender e tudo mais, tal. E aí a professora me chamou e falou assim,
ser artista não é uma questão de tempo, é uma questão de presença. Olha as suas obras, depois vem conversar, vê todas as obras e depois vem conversar comigo do vídeo que você publicou. Aí eu olhei o vídeo, eu não vi, juro, eu não vi nada demais. E aí eu voltei e falei, amor, fulana, não entendi. Daí ela falou, ser artista, Cristiane, precisa de presença. A sua peça tem cor. As outras, pelo menos 3 que você mostrou no vídeo, assim, que mostrou de relance, eu não mostrei das pessoas, mas apareceu, né? São iguais, são as mesmas cores, são os mesmos... Parece que a mesma pessoa fizeram. Tipo, uma tava do lado da outra e fazendo o que a outra tava fazendo. Você foi a única que tava com cor diferente, cor forte, tipo, sem medo de errar, porque geralmente a gente vai com cor clarinha, né? E aí a gente, pra não errar, pra se errar, desfazer, e cor forte é mais difícil. E você já veio com uma cor forte, pá, né? E sem medo de errar, sem nada. Mal ela sabia que eu tava com uma coisinha na cabeça lá de tipo... conversando comigo, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, olha que legal a gente não se cobrar tanto no tempo das coisas, né? Ou se comparar aos outros, né? Ou correr para estar no mesmo tempo do outro, né? E esse final de semana agora aconteceu uma outra coisa, que eu fui pro forró, fui dançar com a minha amiga. E, gente, mas pensa num forró delicioso, né? Eu sou nordestina, eu sou de Pernambuco. Eu tô em São Paulo desde os 9 anos, mas o sangue é nordestino, né? Desde criança que eu dançava carnaval na rua de forró, eu sempre gostei muito de dançar e atualmente eu faço algumas danças, né? Mas forró, assim, eu nunca fiz dança de forró, fiz outras danças, mas eu tenho uma noção básica de dança, mas não sei ser super dançarina de forró, né? E é engraçado e bonitinho, inclusive, que lá as pessoas ficam assim, né, de canto e os homens vêm e chamam as mulheres pra dançar. Ou as mulheres chamam os homens, mas o normal, o homem vem e chama a mulher pra dançar. É muito bonitinho. E aí, todo o homem que vinha me buscar, eu falava, olha, não sei dançar igual as meninas. Eu sei 2 pra lá, 3 pra cá, mas não tem problema. E eu dancei com vários, assim. Só que teve um que eu... Sabe quando encaixa? Sabe daquela encaixada, assim? E aí, até que terminava a música, que aí as pessoas trocam, ele falava, não, vamos dançar mais uma, vamos dançar. Mas muito delicioso, assim, muito gostoso. E eu dentro desse lugar que eu não sei performar. E eu sei que para as pessoas, né, é bem melhor dançar com uma pessoa que sabe dançar super bem, porque daí você vai, né? E aí tá, e aí terminou uma música, eu já tava cansada, eu falei pra ele, vou tomar uma água e tal, e conversar com a minha amiga um pouquinho. Aí parei, tomei uma água, daqui a pouco começou outra música, tinha uma moça do meu lado. E aí ele veio, e aí ele me puxou, me chamou, né? E aí a outra moça ficou olhando, assim, sabe quando a gente sente que a pessoa... E eu dançando com ele, eu dava uma volta e olhava, e ela continuava olhando. Sabe aquele olhar... Vocês sabem o olhar que eu tô falando. Vocês sabem o olhar que eu tô falando pra vocês, né? E aí eu olhava assim pra ela, tava até um pouco incomodada, assim, né? Porque das outras vezes eu tava sabe, soltei, assim, soltei. Não tô nem ligando pro que estão pensando, sabe? E aí, mas eu fiquei um pouquinho incomodada com ela me olhando e em um determinado momento ela chamou nós dois. E falou assim na frente dele, né? Ai, olha, o pé da mulher é sempre na frente, um na frente, outro atrás. Deixa ele te levar, tipo, me corrigindo, né? E aí ele olhou pra ela, olhou pra mim, tipo, eu não abri a boca pra falar nada. Voltei pra pista e continuei dançando. Nem agradeci, geralmente eu sou bem educadinha, mas nem agradeci. Olhei pra ela, tipo, deixa eu dançar do jeito que eu quero, né? E fui dançar, e continuei dançando, e até esqueci dela parada lá olhando, nem sei que fim deu ela, assim. Mas o que isso me trouxe também como reflexão? De que às vezes o teu passo, a tua dança tá ótima pra você, não importa o que é pro outro, né? Pro outro, às vezes, tem que ser o perfeito, pro outro, às vezes, nossa, tá errado, né? Mas você não tem nada a ver com a expectativa que o outro tem em relação a você. O que você tem que pra entregar naquele momento é aquilo. E tá bom pra você? Segue o baile. Tava tão bom pra mim. Foi tão perfeito. Eu não lembro a última vez que eu dancei tão gostoso, sabe? Tava muito bom pra mim. Não é que eu se eu quisesse uma aula de forró, eu me matricularia e iria. Mas pra mim tava gostoso daquele jeito. Eu não tava a fim de performar igual os outros. Eu seria ótimo, inclusive. Eu queria muito dançar daquele jeito, sabe? Mas o que eu tinha pra entregar e que tava muito bom pra mim naquele dia,
era aquilo que eu podia entregar, e o moço falando, não, tá ótimo, e todas que dançaram comigo, ninguém reclamou, não pisei em pé de ninguém, foi gostoso, sabe? Então, às vezes, a gente olha pro lado e fala, nossa, olha como a fulana tá performando, como ela sabe colocar a mão na cabeça, embaixo, e desce, e dá volta, e faz pirueta, e nananã, e eu só sei 2 pra lá e 2 pra cá. Amor, se tá bom pra você, se 2 pra lá e 2 pra cá, deixa os outros performarem do jeito deles. Às vezes você chega na pirueta, num pra lá e pra cá, e nananã, e não vai ser nem tão gostoso de que quando você fazia só 2 pra lá e 2 pra cá, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar mais um momento da gente e esquecer toda essa performance que os outros querem ou que a gente às vezes almeja tanto e às vezes o corpo da gente não vai chegar lá. Não naquele momento, sabe? Então eu acho que tem tempo pra tudo e às vezes tem uma coisa tão gostosa acontecendo agora na tua vida. E aí você pensa assim, eu tenho que performar melhor para eu poder saborear, mas isso não vai do jeito que tá. Às vezes é tão gostoso. Eu vou confessar que na hora que eu cheguei e vi todo mundo dançando daquele jeito, eu falei, meu Deus, ninguém vai me tirar para dançar, né? Porque eu acho que... E até o moço falou, geralmente as pessoas, os homens chamam mais as mulheres que sabem dançar mais porque é gostoso, né? Aí eu falei, eu vou ter que fazer aula de forró. Até brinquei com ele. E esse mesmo moço me chamou várias outras vezes para dançar, sabe? É diferente do que eu tô falando para vocês, tá? Várias outras vezes pra dançar. E mesmo ele dançando, sabendo que tinha um monte de meninas lá que dançavam muito, você entendeu? Às vezes é o seu jeito, às vezes é o seu tempo, às vezes é o seu 2 pra lá e 2 pra cá que vai te trazer aquela felicidade no momento. E o que a gente tem é o quê? É o momento, não é? Então, tá sendo tão bom essa fase de parar e de olhar e de analisar E mesmo se depois eu tivesse a oportunidade de conversar com aquela moça, falar pra ela, tudo bem seu pé na frente, outro atrás, e você dá pirueta. Tá ótimo, eu até te aplaudo, né? Mas pra mim tá tão bom assim. E foi tão bom, gente. Foi tão bom. Então, tanto numa coisa nova que vocês começaram a fazer, como a tapeçaria contemporânea, né? Que a gente tem umas cobranças tão altas em relação a gente, principalmente depois que a gente passa dos 40, né? A gente começa a falar, é aquela menina, talvez ela... E não, às vezes acaba junto com todo mundo. Às vezes uma pessoa te chama de lado e fala, olha, sabe? E mesmo se a professora não tivesse me chamado de lado, eu fiquei tão satisfeita, gente, de ter feito aquilo pela primeira vez. Eu sempre quis uma tapeçaria e eu acho, cara, assim, sabe? Eu não queria uma pequenininha, assim, né, que é o que eu posso, né, pagar, assim, e eu falei, eu queria uma tapeçaria tão linda, grande pra parede da minha, eu tenho até uma parede, e aí eu falei, vou fazer o curso, e aí a gente quebra a cabeça, sabe? Mas é tão bom passar por esses lugares, assim, de que, eu não sei, agora eu sei mais ou menos, agora eu tô aprendendo, é muito bom, e a gente se cobra uma perfeição que não existe, na verdade, né? A gente precisa percorrer, eu tô fazendo muitas pesquisas em relação a isso, e eu tô chegando no lugar de quando tem alguma coisinha, assim, não perfeita, que eu acho mais bonito, sabe? A arte, assim, a peça, quando tem uma coisinha, assim, eu falo, nossa, olha que bonito as imperfeições, sabe? Então eu acho a minha bandeira hoje para essa pílula é que a gente pegue menos pesado com a gente, aproveite mais o momento. Que o nosso 2 pra lá, 2 pra cá nos preencha, sabe? De tipo, nossa, que delícia, como foi pra mim dançar um forrozinho no final de semana. Sério, cheguei em casa, tomei banho, eu não acreditei que eu tinha vivido aquilo, de tão delicioso que foi. E sem uma gota de álcool, sabe? E... gente, vamos se cobrar menos e aproveitar mais e tentar performar menos, performar dentro do que a gente pode, sabe? E se a gente quiser performar mais, que a gente entre de cabeça e tente aos poucos ir performando do nosso jeito, mas olhar menos para fora, para o outro, ou que o outro quer que a gente faça de um pé na frente e outro atrás, né? Mas que a gente faça do nosso modo, de uma forma gostosa, né? Satisfatória pra gente. Gente, a vida presta muito. Um beijo para vocês.